Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único, e fica nesse vídeo. Eu vou analisar a possível nota de corte dos Correios e não só isso, eu vou lhe explicar o que é nota de corte de uma maneira que você não vai achar em nenhum lugar dessa internet. Duvida? Fica aqui. Pessoal, primeiro de tudo, uma explicação rápida. O que seria essa nota de corte? Não existe segredo, pessoal. A nota de corte nada mais é do que a nota do último colocado que foi suficiente para passar naquele concurso. Digamos que 10 mil pessoas fizeram aquela prova e eram 10 vagas e a prova valia 100 pontos. O que acontece? Se o 10º colocado fizer 98 pontos, a nota de corte deste concurso para aquele universo de concorrência seria 98 de 100. Simples assim, a nota de corte é a nota do último colocado necessário para passar nas vagas. Lembrando, pessoal, muitos concursos chamam além das vagas ao longo de seu período de homologação. Esse período nós não consideramos para essa análise, até porque nós não temos como saber. O que a administração pública nos sinaliza é que vai ser chamado determinado número de pessoas, que é aquele número das vagas imediatas. O que chama mais vem pela discricionariedade, ou seja, pela opção da administração pública. Então, pessoal, é por isso que a nota de corte ela varia muito. Se você faz uma prova onde tem muita gente capacitada, a nota de corte vai ser muito alta. Se você faz uma prova onde não tem tanta gente capacitada assim, digamos, a nota de corte tende a ser mais baixa e assim sucessivamente. Não confunda com a pontuação necessária para aprovação. Normalmente, 50% da prova te aprova. E o que isso significa? Que você não foi eliminado de primeira. Mas, com 50% da prova, você vai ficar na colocação 4 mil, sei lá, 20 mil. Se este concurso chamar tantas pessoas assim, chegará até você. Então, a nota de corte é você ter que ser melhor que seu coleguinha. E essa é a grande diferença do concurso público. O estudo para concurso público é um estudo competitivo. Muitas pessoas não entendem isso. Não é, por exemplo, como a prova da OAB, que é difícil e tudo mais, só que você vai lá e faz uma média e passa. Não é que nem uma prova de faculdade que você faz uma média e passa. Quando a gente fala de vestibular, quando a gente fala de concurso público, estamos falando de estudo competitivo. Então não basta você ser muito bom naquele estudo. Você tem que ser melhor do que os seus coleguinhas dentro do número de vagas proposto. Por isso que o método de estudo é completamente diferente. Você não estuda para concurso público para aprender o conteúdo e discutir sobre ele. Você estuda para acertar a questão em prova. Você tem que entender essa metodologia. Como eu falei para vocês, estamos considerando aqui a ampla concorrência. Pessoal, sempre as notas de corte das cotas vão ser menores que a ampla concorrência. Por quê? Porque quando você se inscreve numa cota PPP, por exemplo, né, pessoa preta e parda, e você vai lá e passa em primeiro colocado geral, você for o melhor, a melhor nota do Brasil naquele concurso, você vai assumir a vaga da ampla concorrência. Entende? Quando você faz a prova de maneira geral para cotista, você está concorrendo tanto nas cotas quanto na ampla concorrência. O que te chamar primeiro, você vai. Então é por isso que não tem como matematicamente, pelo menos eu não consegui pensar em nenhuma situação matemática que isso seja possível, de uma nota de corte dos cotistas, digamos assim, ser maior que a ampla concorrência. Então, se você pode se inscrever como cotista, inscreva-se. Esse é um conselho que eu te dou, tá bom? Se não tem jeito, vai na ampla concorrência mesmo. E como eu falei para vocês, considerando as vagas imediatas. Ou seja, pessoal, se aquele concurso tem 70 vagas para aquela localidade, nós vamos considerar a nota de corte de 70 vagas. Ricardo, só que durante a validade do concurso chamou 200. Aí a gente não tem como saber. Até porque podem chamar 190, podem chamar 71, podem chamar só 70, pode chamar 90. Então fica impossível que a gente possa fazer qualquer tipo de análise. Quando nós pensamos em nota de corte, nós focamos no número de vagas imediatas. Beleza, vocês entenderam o conceito e vamos lá. Pessoal, olha isso aqui.
Esse foi o edital do IBGE de Agente de Pesquisa e Mapeamento de 2023. Olha esse edital. Português, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia. Onde você já viu isso? O edital é basicamente igual ao dos Correios para nível médio. Ricardo, mas espera lá. Não tem informática. Beleza. Só que tem raciocínio lógico. Nos Correios não veio aquele assunto tabela verdade, essas coisas todas de raciocínio lógico, tá bom? Então, digamos que pode se contrabalancear. Não se esqueça também que quando falamos de informática, a informática tem peso 0,5, né? Então, ali são questões com peso muito menor. São 10 questões com peso 0,5 dentro do contexto da sua prova dos Correios, tá bom? Então, lembre-se disso. Ética no serviço público também veio com muito mais assunto, enquanto que nos Correios veio apenas o Código de Ética dos Correios. Em geografia, simplesmente eles mudaram o assunto para conhecimentos gerais. Duvida? Baixa o edital de 2023 de Agente de Pesquisa e Mapeamento, coloca do lado do edital dos Correios e confere, compara a parte de conhecimentos gerais com geografia. É uma cópia. É exatamente a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então veja, esses dois editais, Agente de Pesquisa e Mapeamento e Correios de nível médio, eles são extremamente similares. Podemos até dizer que são editais gêmeos dentro de suas particularidades. Beleza? Tranquilo. Agora olha que interessante. Lá no IBGE, a banca também foi IBFC. Lá no IBGE, eram 60 questões, nos Correios são 50 questões. Agora, olha que dado alarmante. Sabe quantas pessoas se inscreveram no concurso inteiro do IBGE? 116 mil. Pessoal, esse concurso dos Correios, pelo menos, vai ter mais de 1 milhão de inscritos. Quando a gente fala de IBGE, além do salário ser muito baixo, né, que foi divulgado na época, até aumentou, tá? Isso é uma coisa interessante. Nós também tínhamos o seguinte, era um concurso temporário, o que afasta muitas pessoas. Dificilmente alguém estuda para um concurso temporário. Agora, você acha que não vão estudar para o concurso dos Correios? Pensa comigo. Então, peraí, Ricardo. Por essa análise que você está fazendo, eu já entendi. O edital é o mesmo, a banca é a mesma, o número de questões é similar, enquanto aqui era 60, aqui nos Correios são 50 questões, e vai dar, pelo menos, 10 vezes mais inscritos no concurso dos Correios do que deu no IBGE. Ainda com um agravante que é muito difícil alguém se dedicar de verdade para o estudo de um concurso temporário. Existe, acontece, mas não é tão comum. E é muito mais fácil que alguém se dedique de verdade para um concurso efetivo, ou seja, um concurso que você não vai ser jogado fora depois de 1, 2 anos, não é um concurso temporário. Então, pessoal, significa que a nota de corte dos Correios tende a ser maior do que a nota de corte do IBGE. Isso é óbvio. Pelo menos 20, 30, 40 ou até 50% maior considerando a diferença. Tá bom? Vocês conseguem entender esse raciocínio? Que nós temos uma base muito sólida para comparar as possibilidades de notas de corte por esse edital do IBGE de 2023? Agora, pessoal, olha só. Considerando 50 acertos, como assim? Não eram 60 pontos na prova do IBGE? Considerando 50, ou seja, cerca de 85% da prova. Lembrando, edital gêmeo. Lembrando, 116 mil inscritos e eu não me surpreenderia se Correios viesse com em torno de 1,5 milhão de inscritos. Lembrando, a mesma banca. Pessoal, com cerca de 85% da prova,
eu levantei aqui a colocação que você ficaria em cada uma dessas cidades. Eu coloquei capitais, que é onde se concentram mais pessoas para fazer, é onde no concurso do IBGE, pelo menos, foram disponibilizadas mais vagas, então acaba que vai todo mundo para lá. Lembrando, por ser concurso da mesma forma do Correio, que você escolhe ali a localidade que você vai concorrer, então essas notas de corte elas variam muito, tá bom? Então, pessoal, aqui eu estou me baseando por capitais e peguei algumas capitais aleatórias, tá? Para que represente de maneira geral o Brasil ali como um todo, tá? Poderia ter pegado uma capital da região sul também, faltou, mas aqui dá pra gente entender bem onde eu quero chegar. Veja só, se você fizesse 50 pontos, 85% da prova, nas condições do IBGE, você ficaria em 98 colocado em Salvador. Em Belém, 50º. No Rio de Janeiro, 193. Em São Luís, 78. Em Aracaju, 78 também. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, pessoal? Transporte isso para a prova dos Correios. Isso significa que com 85% da prova, que considerando uma prova de 50 questões, né, que é a prova dos Correios hoje em dia, você teria mais ou menos uns 42 acertos, só que a prova dos Correios vale 60 depois dos pesos, né? Então podemos considerar esses 50 pontos um ótimo parâmetro. Eram essas as colocações que você teria na ampla concorrência na prova do IBGE. Repetindo, uma prova para um concurso temporário que ninguém queria fazer, que poucas pessoas estudaram e que só teve 116 mil inscritos para o Brasil todo. Isso é minúsculo frente a um concurso federal. Pessoal, por uma acepção simples, eu acredito que para que você tenha essas mesmas colocações, você terá que fazer entre 54 e 55 pontos de 60 no concurso dos Correios. Gente, quando eu falo de nota de corte, e eu sempre trago isso com muita visceralidade para as minhas aulas e para todo o contexto, nunca é para desanimar, pelo contrário. Nós nos prezamos muito por mostrar o desafio real que vocês estão se metendo. Aqui no Faz Questão, ninguém quer te enganar. Ninguém quer falar, estuda um pouquinho que vai dar certo. Meu amigo, você quer que Correios dê certo? Então você tem que estudar muito. Você tem que repetir, repetir, repetir. Porque, pessoal, vai ter muita gente, não é pouca. Olha o que eu tô dizendo. Vai ter muita gente, considerando vaga imediata e ampla concorrência, que vai fazer 55 pontos de 60 e não vai entrar no concurso dos Correios. Isso aqui é uma prova viva. A não ser que a IBFC se transforme na banca FGV de dificuldade do dia para a noite. Vocês estão compreendendo, pessoal? Agora vem a boa notícia. Pela prova da IBFC ser fácil, isso aqui já está demonstrando. Você acha que alguém estava estudando para o IBGE há 3 anos? Não. O intervalo de tempo entre o edital e a prova do IBGE foram 45, 60 dias, se eu não me engano. Foi um intervalo bem pequenininho, menor que o dos Correios. Então, pessoal, é possível você vencer isso aí. É possível você aprender a matéria. Só que não vai aprender essa matéria brincando de estudar. Se você chegou até aqui, você sabe que nós disponibilizamos um simulado gratuito na segunda-feira. Só nos nossos grupos, entre grupos gratuitos e grupos de alunos, nós temos mais de 10 mil pessoas que vão fazer o concurso dos Correios. Só no nosso Instagram, que também divulgamos o simulado, nós temos cerca de 30 mil seguidores. Só no nosso YouTube, que também divulgamos o simulado, nós temos mais de 100 mil inscritos. Você sabe quantas pessoas fizeram o simulado até agora? 500. Já tem 5 dias que eu liberei esse simulado. 500. Então, pessoal, se você não colocar na sua cabeça que você vai precisar fazer 55 pontos de 60, que você vai precisar acertar
14 ou as 15 de português, que você vai precisar acertar 9, 10, no mínimo 8 de matemática, e olhe lá. Se você vai precisar gabaritar ética, vai precisar acertar 9 de 10 em conhecimentos gerais, 8 de 10 em informática, ou seja, se você não aceitar que você tem que ser quase perfeito, esse concurso vai te frustrar. Então, pessoal, se você quer entrar nessa dança, e não só nessa dança, como em qualquer dança de concurso público, estude com seriedade. Os dados estão aí. Pode ser que isso mude? Pode acontecer. Mas pelo que foi apresentado de maneira pragmática, não é isso que mostra que vai ser acontecer, não é verdade? Mostra que vai ser dessa mesma forma ou muito pior. Lembrando, se você der a sorte de se inscrever na localidade, teve localidade que eu olhei aqui no IBGE, que teve gente que ficou em primeiro colocado com 46 pontos. Teve localidade que teve gente que fez 51 pontos e ficou muito longe das vagas. Teve localidade que uma pessoa fez 58 pontos e não foi chamada. Teve localidade que a pessoa fez 48 pontos e foi chamada. Só que não se esqueça, pessoal, mesmo esse 48 que parece pouco, é 80% da prova, cara. Olha como tá o negócio. Então, gente, foco no estudo. Foco no que você vai fazer. E está assim em todos os concursos. Se você quer entrar nessa dança, estude. E nós aqui no Faz Questão damos essa ferramenta para você estudar. Por isso que já temos tantos aprovados e por aí vai. E agora vem o jabá. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera. Entra no nosso site www.fazquestão.com.br. Então é isso. Como sempre, muito obrigado por tudo. Não dá pra brincar de estudar. Tem que brincar sério, né? Tem que estudar sério. Então é isso. Tamo junto e faz questão.